Imagine um laboratório secreto no meio de um deserto, onde um vírus é capaz de ressuscitar os mortos por 13 minutos. Seu nome é Lázaro. Bem-vindo ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e hoje mais um daqueles vídeos muito loucos e hoje uma teoria realmente sinistra, assustadora, sombria, que a gente vai conhecer a partir de agora. A máscara de Lázaro, o vírus que desafia a morte. Em 1997, um vírus extraído de um meteoro no Atacama reanima cadáveres por 13 minutos. Governos os usam como oráculos, mas as profecias se autorrealizam e uma entidade cósmica ameaça emergir. Prepare-se para a conspiração mais aterradora do século. Bom, só para acrescentar, esse vírus foi encontrado congelado nos restos de um meteoro no Atacama e estima-se que esse meteoro esteja lá por mais de 50 mil anos. Um laboratório enterrado onde a morte não é o fim. Complexo Hades 7 ou Hades 7, não sei a pronúncia, tá? Experimento com vírus de 50 mil anos em cadáveres, como eu falei. Esse nome, Hades, pelo que eu pesquisei, ele tem origem grega, então ele tem vários significados. Um deles era o tipo de escrita que identificava as sepulturas populares, das pessoas normais na Grécia. E tem alguns outros significados também dentro da mitologia grega e tal, tá? Mas só para a gente saber que ele tem essa origem. Objetivo: prever catástrofes usando os mortos como oráculos do abismo. Enfim, não sei de onde partiu essa ideia de quem teve, foi bem criativo, né, de você usar um cadáver e descobrir que um vírus achado no meteoro de 50 mil anos consegue reanimar as pessoas por 13 minutos e que elas, ao se reanimarem, né, voltarem aí, entre aspas, à vida, elas fazem algum tipo de profecia dentro desses 13 minutos. Muito louco. Os 13 minutos da verdade. O que os mortos revelam antes do portal se abrir. Cadáveres sussurram segredos obscuros e profecias precisas. Bom, alguns relatos falam em que a voz dessas pessoas, desses cadáveres, era uma espécie de sussurros empilhados, assim, misturados. Era uma voz, quase um ruído estranho, mas, segundo esses relatos, essas profecias se concretizaram, ou se concretizavam, dependendo inclusive do tempo em que ela era pronunciada. Frase final: ele já está aqui, seguida de desintegração em líquido negro. Bom, que eles falam o seguinte: sempre então eles terminavam a profecia ali no minuto final dos 13 minutos, em que eles estavam vivos de novo, e eles diziam essa frase: ele já está aqui, né? Como se alguém, um ser, uma entidade já estivesse aqui para realizar algum tipo de plano. E assim que eles falavam essa frase, eles meio que iam derretendo e virando uma espécie de lodo negro, preto, como se fosse um petróleo. E aí, quando eles derretiam inteiros, aquilo secava e virava um pó e se dissipava. Então, esses são os relatos de quem esteve ou trabalhou nesse complexo de laboratórios lá, enterrado lá no deserto do Atacama. Governos brincam de Deus com cadáveres. A agência Círculo de Cronos manipula profecias para controle mundial. Bom, aqui dizia-se que o objetivo disso era prever catástrofes, mas claro que envolvem governos, envolvem interesses. Então, existe também a vontade de controle, com toda a teoria da conspiração, ou seja, se você sabe de fatos que ainda vão acontecer, sejam catástrofes, tragédias, você pode controlar as pessoas, você pode amedrontar as pessoas, você pode fazer com que a economia circule para criar produtos para se proteger de determinada coisa, se é uma enchente, se é um tsunami, se é um terremoto, um vulcão, enfim, né? Quem tem a informação, né, já dizia, tem poder. Então sempre vai descambar para isso. Caso isso fosse verdade, ou seja verdade, sempre vai ter um fim onde conflitos de interesse, né, acabam acontecendo. Quanto mais usam o vírus, mais as previsões viram armadilhas cósmicas.
Eles falam que elas são autorrealizáveis, então quando esses cadáveres pronunciam essas previsões, elas acabam contribuindo para algum tipo de sistema cósmico de profecias, né? Como se fosse uma cadeia de fatos que ia chegar num certo ponto e ia se abrir um portal onde esse ser, que eles falam que ele já está aqui, viria para a Terra, tá? Então, junta aí um monte de coisas, mas eles falam que esses vírus, nessas previsões, acabam virando uma armadilha porque eles contribuem para esse sistema que vai acabar num derradeiro encontro com essa entidade ou algo assim, pelo que eu entendi. A mutação assassina. O vírus fugiu e agora os mortos acordam sozinhos. Bom, aí essa coisa de vírus fugir de laboratório a gente já conhece muito bem, infelizmente. A gente ficou aí 3 anos aí, né, enrolado com isso. Cadáveres reanimam às 3h33 sem injeção do vírus. Bom, aqui começaram relatos de cadáveres que começaram a ressuscitar em necrotérios, em cenas de crime, enfim, acidentes. E isso acontecia exatamente às 3h33 da manhã e sem a injeção do vírus, ou seja, o vírus se disseminou de alguma forma, escapou. E esses relatos são próximos primeiro próximos ali à região do Atacama e depois começou a se espalhar. Gravações encontradas, cientistas enlouquecidos e mensagens sangrentas. Então eles encontraram uns ativistas que conseguiram entrar dentro desse complexo já abandonado, acharam gravações tanto em vídeo quanto em áudio dos profissionais, dos cientistas que trabalhavam nesse projeto, gritando, assim, horrorizados, e esses cadáveres falando ao mesmo tempo, se levantando, e em seguida, logo depois, eles virando esse lodo preto e desintegrando. E aí, numa das paredes de um dos laboratórios, estava escrito como se fosse com sangue ou com esse lodo preto, ele já está aqui, né? De novo essa frase dita. Então, o que sugere esse cenário é que em algum momento eles perderam o controle desse vírus, esse vírus vazou de alguma forma e começou a ter esse efeito Lázaro, né, que eles chamam, em outros cadáveres, sem que eles estivessem participando de qualquer experimento, né? Inclusive eles chamavam esses cadáveres que ressuscitavam e falavam profecias, eles chamavam de Lázaros, né? Ou Lázaro 1, Lázaro 2, né? Meio Stranger Things, né? Tem lá 11 e tal, só que aqui são cadáveres, tá? Devoradores do último sussurro. O culto da substância negra. Isso aqui é bizarro. Ritual do banquete dos silenciados. Ingerem líquido de cadáveres. Então, ao saber disso, o mesmo ex-participantes do projeto começaram a fanatizar, falando que esse ser que estaria aqui já, né? Ele já está aqui, seria uma entidade, começam meio que a adorar isso, virar uma seita, né? Uma igreja, uma seita, onde eles pegavam esse líquido, esse lodo que os cadáveres se transformavam e ingeriam isso, dizendo que eles, com a ingestão dessa substância, eles veriam, sei lá, outra dimensão, outras coisas, né? Enfim, acho que eles viriam Jesus, né? Porque imagina que nojo e o que seria esse lodo preto que é o resto de um cadáver derretido, sei lá, nojento. Mas existia então esse ritual chamado Banquete dos Silenciados, que envolviam ex-funcionários do laboratório. Qual era o objetivo desses caras? Abrir um portal repetindo 13 reanimações simultâneas. Então eles tinham um ritual também, que eles acreditavam que se eles colocassem 13 cadáveres e contaminassem esses 13 cadáveres ao mesmo tempo com o vírus, e eles despertassem os 13 ao mesmo tempo ou em sequência, isso abriria um portal, sabe-se lá para quê? Se é para essa entidade vir de lá ou trazer os amiguinhos dela de outra dimensão e tal, mas existia então essa seita que tinha vários rituais, entre eles o de ingerir esse lodo e tentar colocar 13 cadáveres contaminados para que eles se reanimassem
despertassem em sequência. Sinais do Apocalipse, cadáveres em círculos e mensagens do além. México 2023, recente, 2023. 7 corpos desaparecidos são achados em campo com ele chegou. Bom, isso aqui, pelo que eu vi, tem um relato de um vilarejo lá no... Vilarejo é bom. Um vilarejo lá no México, no interior do México, onde, né, o pessoal da zona rural ali encontrou no meio de uma plantação, não sei do que, se era cana, se era milho, enfim, acharam esses 7 corpos, só que estavam semi-derretidos, né, e numa posição assim como se estivessem sentados em círculo, e no meio desse círculo estava escrito ali com as próprias plantas ali, né, raspando ali o solo, tinha essa frase: ele chegou, ou ele já está aqui. E que isso aconteceu no México, na zona rural. Parece aquela história dos círculos, né, que amanhece, aquele círculo gigantesco, aquelas formas, né, super perfeitas e tal. Só que aí envolviam esses 7 corpos. E esses 7 corpos estavam desaparecidos, dados como desaparecidos de necrotérios e outros lugares, e foram encontrados dessa maneira nesse lugar. Patagônia. Homens de preto coletam amostras para o portal. Isso aqui é o relato de uma pessoa que sofreu um acidente, acho que num ônibus, e foi uma das poucas sobreviventes, talvez a única. Os cadáveres começaram a ter essa reação, e antes dela perder a consciência, ela lembra desses homens de preto, né? Não sei se são os mesmos Men in Black dos extraterrestres, mas enfim, esses homens de preto coletando amostras dos cadáveres e até chegando perto dela, provavelmente para fazer alguma coisa, mas ela perdeu a consciência. Esse é um relato que eu li dentro dessa teoria maluca. A hipótese final. O vírus foi plantado por algo fora da Terra. Meteoro era um cavalo de Troia para trazer uma entidade interdimensional. Então tem também a teoria dentro da teoria de que esse vírus não estava nesse meteoro, e sim foi desenvolvido com um objetivo X de trazer essa entidade interdimensional. E aqui fala como se ele fosse um cavalo de Troia, né? O meteoro veio com esse vírus escondido e em algum momento da história, que foi agora, recente, eles pegaram essa amostra e colheram esse vírus, e alguém sabia o que fazer e fez. O portal final se abrirá em 13/3/2033, segundo dados vazados, né? Essa década de 2030 vai ser, né, concorrida, né? Porque tudo que pode acontecer de mudança na Terra, né, na vida das pessoas, né, tudo vai acontecer ali em 2030, 2031, né? Esse aqui já é 2033, que então esse portal se abriria totalmente aí, e pela última vez, para que essa entidade realmente viesse de forma completa para o nosso lindo planetinha azul. O que você pode fazer? Aviso, não leia esta mensagem após a meia-noite. Que medo. Evite necrotérios e relógios parando às 3h33. Isso aqui é sacanagem. Puxa, eu vou ter que evitar necrotérios, né? Gosto tanto de necrotério, agora eu vou ter que evitar, né? Meu, que maluco, né? Quer dizer, só quem trabalha, então, né, em necrotério, médico legista, né? Porque quem que vai tanto a necrotério que precisa evitar de estar lá, e principalmente às 3h33 da manhã, né? Uma coisa bem específica. Se ouvir sussurros, não responda e cubra todos os espelhos. Bom, a questão dos espelhos, né? Várias ordens secretas, herméticas e tal, falam sobre os espirituais, a questão do espelho, que o espelho é um portal, então que você deveria, quando você vai dormir, sempre cobrir os espelhos da sua casa de alguma forma, para que anule e ele não funcione como um portal que vai estar aberto aí durante a madrugada e transitando aí um monte de coisa que não é legal. Então tem essa questão do espelho. Ele está falando aqui: se você ouvir um sussurro, não responda e cubra todos os espelhos. Então, antes de ouvir sussurro, é melhor, pelo que eu entendi, você cobrir todos os espelhos. 13 minutos, 13 anos, 13 de março de 2033, que é aquela data que falam que o portal, aqui ó, o portal está se abrindo, ele já está aqui, né? Que é aquela frase que fica o tempo todo os cadáveres falando, antes de derreter. E então, essa é uma
uma data aqui, né? Parece que a mais importante, e a gente tem a repetição aí de 3 vezes do 13 e ainda dos números 33, né? Aqui no 33. Coisa, né, que parece bem de mística, né? Uma perguntinha final que eu sempre deixo aqui para você refletir e comentar aqui embaixo. Sempre comente aqui embaixo, tá? É muito importante para a gente saber o que vocês estão pensando. Pode xingar, pode falar que bobagem é essa, tal, porque a ideia aqui é a gente explorar coisas bizarras, curiosas e divertidas, porque a gente vai se divertir aqui, tá? Você confiaria em uma profecia se ela viesse de um cadáver? Acho que não. E vocês? O que vocês fariam? Eu realmente não ouviria um cadáver, principalmente se ele falasse uma profecia, tá? Se você está gostando dos vídeos, mas não se inscreveu, se inscreva no canal, ele está começando, dá para maratonar, é muito importante para a gente você se inscrever, você dar seu like, compartilhar nesses grupos malucos que você faz parte, comentar aqui embaixo, é muito importante para a gente continuar crescendo e chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Até o próximo vídeo.